Gestão com base em evidências é como se quase uma gestão científica. Olha, você está medindo, você está conferindo, e aí sim você está tomando decisões. É muito comum, não só na administração pública, mas na administração privada também, nós tomarmos decisões com base em sentimentos, com base na nossa visão do mundo das coisas, com base nas nossas opiniões. São decisões intuitivas. Mas, às vezes, a realidade, ela não é aquilo que você acha que é. Você pode estar tendo um preconceito ou uma visão parcial sobre determinado fenômeno sobre o qual você quer exercer alguma influência. Qual a melhor maneira de saber se aquela sua visão é verdadeira, ou seja, a realidade é aquilo ali que você acha, ou não? Coletando números, dados sobre aquela situação. Logicamente, você não tem dados de tudo. Nem tudo você tem, nem tudo você tem dados. Às vezes são coisas importantes que você não tem dados. Mas na AGU a gente já tem muito dado. E qual é uma primeira grande vantagem da AGU nesse aspecto? É que toda a casa usa um único sistema, chamado SAPIES. A gente tem SAPIES no contencioso judicial, no consultivo, no administrativo, no correcional, em todo lugar. Em todo lugar, em todo o país, em todas as instâncias, em todos os tipos de atividade. Então, assim, quase tudo que importa de ser medido, a gente consegue medir, usando os dados apropriados. Além disso, além da gente ter essa vantagem de a gente ter os dados, que é a matéria-prima, então assim, eu quero fazer um anel de ouro. Sem o ouro, você não faz um anel de ouro. Sim, a gente tem os dados. A gente tem as ferramentas, aqui na casa, de gerar informações a partir dos dados. Os dados são como petróleo. Eles estão lá no fundo do mar. Se você não extrai esses dados e coloca de uma forma que ele possa ser utilizado, ele vai continuar lá no fundo do mar sem utilidade nenhuma. O Brasil, ele sempre teve um pré-sal. Está lá o pré-sal, no fundo do mar. Há séculos. Desde o Brasil, antes do Brasil ser Brasil, estava lá o pré-sal. Mas enquanto o Brasil não foi lá e começou a extrair esse petróleo de lá e transformar ele colocar ele num barril, mandar para a refinaria, passar pelo processo de refinamento, transformar em gasolina e vender gasolina, ele não gerou valor. Dado que está parado, é dado sem valor. O que tem valor mesmo é você pegar aquele dado e usar ele de alguma forma. Além da gente ter os dados, a gente tem hoje em dia as ferramentas na AGU de construção das informações, dos gráficos, dos relatórios, a partir desses dados. Basicamente, o que a gente usa hoje é o Power BI, que é uma ferramenta da Microsoft, que todos que estão aqui nessa sala, todos que estão nos ouvindo, e todos aqueles que não estão nos ouvindo, podem usar. A AGU, provavelmente, é a instituição mais avançada em uso de ferramentas tecnológicas da Microsoft na Esplanada dos Ministérios. Quando eu saí da Procuradoria-Geral da União em 2016 e fui para a Presidência da República, a Casa Civil, eu cheguei lá, eu tive um choque. Lá, eles estão, assim, 15 anos atrasados em relação ao uso de ferramenta da Microsoft. Você quer abrir o Word e redigir um texto? Isso aí também não muda muita coisa na vida de ninguém. Mas se você quer chamar alguém pelo link ali, bater um papo ali, não chama. Você está online? Você está online não? Aquele botãozinho verde, aquela bolinha verde que aparece ali do lado do seu nome no e-mail, aquilo ali não tem lá. Dá 2 cliques no nome da pessoa e saber qual é o setor dela, qual é o nome por extenso dela, para saber se é o João que eu quero falar ou é outro João, aquele que está ali, aquilo lá não existe. Aí teve uma hora que eu estava trabalhando no Excel e queria abrir o Excel em 2 telas. Uma na tela da esquerda e outra na tela da direita. Não era possível. Por que não era possível? Porque a versão da Microsoft lá não deixa abrir o Excel, deixa abrir o Word em 2 telas, mas o Excel não deixa. Meu amigo, você não conseguir abrir o Excel em 2 telas, assim, é uma diminuição da produtividade do trabalho enorme. Sempre na AGU a gente tem muito mais do que isso. A gente tem as ferramentas de análise de dados. Basicamente, o Power BI, que ele já está conectado ao SAPIES. Claro, a gente tem alguns passos ali para o que a gente quer fazer, exatamente às vezes tem que fazer alguma adaptação, mas a gente já tem uma rotina de como fazer isso. E é justamente uma visão geral de como fazer isso que a gente vai dar no curso de hoje. A primeira parte do curso vai ser o quê? Extração de dados. Quando você quer usar o dado, às vezes a pessoa, é muito comum chegar para mim, para o treinado, olha, eu quero um relatório. Tá bom. Mas você quer um relatório para quê? Eu quero um relatório para saber quais são as ações que eu estou ganhando com. Tá bom. Mas você quer do departamento seu geral ou você quer só de uma coordenação? Não sei, eu vou ter que pensar. Não, tudo bem. Aí você quer por coordenação ou você quer por objeto?
Não sei, vou ter que pensar. Aí, e você quer as informações de quantidade, ou só de resultado? Só de resultado, ou quantidade de resultado? Você quer em que ordem? Não sei. Então, assim, a pessoa que está pedindo informação, às vezes ela mesma não sabe o que ela quer. Então, o primeiro passo é, ter clareza do que é que eu quero. Como eu quero. Aí, tendo clareza do que é que eu quero, como eu quero, eu vou lá e vou extrair os dados. Por que eu tenho que ter essa clareza? Porque é muito comum. A gente já viu isso assim, não foi uma vez nem duas, foi dezenas. Você faz uma extração de dados, que é algo que dá um certo trabalho. Você tem que ir numa base de dados gigantesca e tirar parte daqueles dados ali de dentro. Aí você começa a fazer o relatório, aí você diz, eita, aquela variável que eu estou querendo usar aqui não veio na extração. Então vou ter que fazer outra extração. Então é muito importante ter uma primeira reflexão sobre o que você quer. Para que você quer usar esse dado? Qual é o seu objetivo? Fazer nem que seja um rascunho na folha de papel sobre como você quer usar aquele dado. E aí a gente vai, aí isso é com vocês, isso não tem curso, vamos dizer, é você saber o seu problema, assim, qual é o problema que eu quero resolver com isso aqui. A primeira parte aqui que a gente vai mostrar é como fazer a extração de dados. Como é que uma extração de dados se processa? A gente tem aqui a Ana Clara, que é nossa especialista em extração de dados. Então, daqui a pouco eu vou passar a palavra para ela, ela vai mostrar isso para vocês. 99% das nossas informações, elas estão no Sapiens. Mas tem aquele 1% que vai fazer, às vezes, a diferença total na sua análise de dados que não está no Sapiens. Às vezes é uma coisa que você quer construir por fora, ou está no outro sistema, ou está na tabela do Excel. E aí você pode pegar essa outra informação e colocar numa lista de SharePoint, que é também uma ferramenta Microsoft, que também se conecta facilmente ao Power BI da Microsoft. E a gente tem aqui o Lauro, que é nosso especialista SharePoint, que ele vai também dar uma visão para vocês de o que é o SharePoint, como funciona. Então, para vocês terem ideia de um exemplo prático. No teletrabalho dos servidores administrativos, cada chefe tem que cadastrar cada um dos servidores no plano de ação do teletrabalho. Então, aquela pessoa vai ficar presencial, vai ficar semipresencial, vai ficar telepresencial, qual é o horário dela, quais são as metas. Isso não está em sistema nenhum. Não é o Sapiens que diz qual é a meta da pessoa. É o chefe que diz qual é a meta da pessoa. Então, ele tem que cadastrar isso em algum lugar. Ele vai cadastrar aonde? Nesse caso aí, ele vai cadastrar na lista do SharePoint construída para esse objetivo. Antigamente a gente precisaria fazer um sistema para isso. Aí imagina, a gente não consegue nem manter direito o sistema que tem. Se a gente for fazer um sistema para o teletrabalho, não ia sair de papel. Por outro lado, se a gente for controlar o teletrabalho de 4.000 servidores em 800 unidades usando o plano de Excel, também não vai dar certo. Então o SharePoint é a ferramenta que está no meio do caminho e viabiliza fazer esse tipo de controle sem ter que fazer um novo sistema, mas tendo um controle centralizado. Uma vez que você tem os dados, ou seja, você tem a extração de dados, você tem a lista lá do SharePoint, você precisa fazer a análise dos dados, construir os painéis, gerar as informações. Então é um gráfico de linha, é um gráfico de pizza, é um relatório, é de barra, é mais de um painel. No primeiro painel é por unidade, no segundo painel é por pessoa, ou não, bota unidade e pessoa no mesmo painel. Como fazer a visualização gráfica desses dados para que eles facilitem sua análise. Essa parte do Power BI em si vai ser dada pelo Hugo, que também está aqui. Muitas vezes, os resultados daquela informação, eles são autoexplicativos. Você bateu o olho e você já entendeu se um gráfico está subindo, se um gráfico está descendo, qual é a intensidade, por exemplo. Mas às vezes isso não é tão óbvio. Você precisa acompanhar durante um certo tempo para ganhar sensibilidade de como é que é o comportamento daquele tipo de indicador, para daí sim você ter, isso aqui caiu mais do que geralmente ele cai. E esse tipo de sensibilidade, esse tipo de percepção, você só adquire quando você trabalha e usa aqueles dados. Que é o que também é muito comum. Também é muito comum você ter um esforço gigante para gerar os dados e depois você não usar os dados, não usar as informações, não usar o painel. A gente fazia lá na época a matriz de indicadores na PGU, a gente mandava esses indicadores, chamava matriz de indicadores, para todos os chefes de todo o país. Eram 69 unidades na época da Procuradoria União. Aqui é a Poliana que fazia isso, que não me deixa mentir. E a gente mandava um monte de dado de resultado, por tipo de processo e tal. Mas o pessoal só perguntava do volume de trabalho. Por quê? Porque sabia que o volume de trabalho era quem ia ajudar ele a ganhar mais advogados quando precisasse botar os advogados. E não pode ser assim, né? Não pode ser assim. Se você quer fazer uma gestão com base em evidências, você tem que analisar os dados para outras coisas. E aí me dava a impressão que o pessoal recebia os gráficos, olhava, tá bonitinho, botava na gaveta. O que é que isso gerou de valor? Nada. Quase nada. Notei que ao longo desses anos, desde que eu saí em 2016 e voltei agora em 2019, a casa evoluiu muito. Evoluiu porque nós tínhamos antes o SICAL, agora temos o Sapiens, que gera muito mais dados. Evoluiu
Porque antes essas análises eram feitas em Excel ou ClickSense, que eram com pouquíssimas licenças, agora é feita com Power BI por qualquer pessoa, mas evoluiu principalmente na análise dos dados e no uso dos dados. Em relação à análise dos dados, a gente vai ter aqui a fala do André, que é o estatístico do nosso departamento, que ele vai usar como é que geralmente ele faz uma análise. Então, assim, a gente vai ter todo o arco aqui durante a tarde de hoje, que é extração dos dados, geração dos gráficos e análise dos gráficos. Você tem ali um ciclo de gestão com base em evidência. No final, o Dr. Watanabe, ele vai disponibilizar, o Watanabe é quem coordena essa área, né? Ele é o chefe aqui dessa equipe que vai apresentar para vocês hoje. Ele vai disponibilizar um link que é para quem estiver interessado fazer cursos específicos em cada uma dessas áreas. Porque não é com a tarde aqui que não, agora já vou fazer tudo que ensinaram, vou poder sair daqui e usar. Não, você vai ter uma visão geral. Aqui, saindo daqui, você vai ter, poxa, agora eu conectei isso que eu estou falando com aquele meu problema no trabalho. Aqui eu vou poder fazer essa junção, juntar o problema com a solução. Aqui, no dia do trabalho, vocês têm vários problemas. Aqui vocês vão encontrar várias soluções. Agora, a junção do problema com a solução é uma arte. Aí é de vocês. Aí depende da iniciativa do empreendedor público. O que é o empreendedor público? Vou contar uma historinha aqui para vocês. Eu era da iniciativa privada. Eu trabalhava em empresa privada, lá em João Pessoa, Paraíba, numa empresa que era correspondente bancário. E aí, eu sempre gostei dessa área, meu pai era empresário, e aí eu tinha meio que isso no sangue, essa questão do empreendedorismo. E aí, quando eu me formei em Direito e Administração, eu queria trabalhar mais nessa parte de gestão do que na parte de Direito. Mas aí o Direito tem concursos muito, assim, mais atrativos e tal, aí eu fui fazer concurso ali na área de Direito. Mas eu ficava com essa frustração, eu dizia, poxa, mas a minha vocação não é para Direito, a minha vocação é para Gestão. E aí, quando eu cheguei aqui na administração pública, o que é que eu vi? Tem gestão na iniciativa privada, mas tem gestão na iniciativa pública. Você pode ser um empreendedor privado, criando empresas, criando produtos, mas você pode ser um empreendedor público, criando projetos, criando iniciativas, criando inovações. E claro que você cria inovações com base em evidências, com base em números, seja para justificar seu projeto, seja para mostrar qual é o impacto dele depois que ele está implantado, é muito melhor. Então, aqui na administração pública, nós temos espaço para serem os empreendedores públicos. E o que a gente está fazendo aqui é disponibilizando ferramentas para vocês poderem usar e, vamos dizer assim, colocar para fora esse lado de empreendedor público de vocês. Seja na parte administrativa, seja na área fim. A gente tem uma colega chamada Ana Karenina, que ela é a diretora do Departamento de Pessoal Civil e Militar da Procuradoria-Geral da União. Antes da Ana Karenina, tinha um diretor lá chamado Niomar. O Niomar, ele já fazia a gestão com base em dados, com base em evidências. Ele passava mais tempo na minha sala e na sala do Watanabe do que com a equipe dele. Por quê? Porque ele ficava o dia todo enchendo o saco atrás de dados, atrás de evidências. Quando ele descobriu que 94% dos recursos que vinham dos tribunais regionais federais para o STJ, que é o Tribunal Superior, perante o qual o departamento dele trabalhava, eles eram negados, ou seja, o pessoal recorre muito lá de baixo, aqui chega aqui em cima a gente perde, eu falei, não, eu preciso fazer uma coisa para isso. E aí começou o programa de redução de litígios, que é, olha, quando tiver um parecer referencial dado por a gente aqui do Brasília, você aí de baixo não precisa recorrer. O instinto natural do advogado é recorrer. Não, perdi, vou recorrer até o final. Só que assim, tem alguns casos que não compensa recorrer. Quais são esses casos? Aí vem o pessoal daqui de Brasília e fez pareceres referenciais para ajudar o pessoal lá a não recorrer. Mas da onde nasceu esse projeto? Nasceu desse número que o Watanabe que tinha levantado na época, que nos casos da AGU, não era nos casos de modo geral, do STJ, nos casos da AGU, lá da PGU, onde a gente trabalhava, que tinham esses dados. Então, os dados são uma ferramenta assim, intransponível. Se a gente quiser fazer gestão de qualidade, gestão moderna, temos que usar os dados. Então, essa tarde aqui vai ser destinada a gente dar uma visão geral para vocês de como usar os dados, de quais são as ferramentas que existem, mais ou menos quais são os passo a passos do que fazer para chegar lá, e aí depois vão ser disponibilizados cursos específicos para cada um desses passos. Olha, como é que eu aprendo de verdade a fazer uma extração? Como é que eu aprendo de verdade a fazer um painel do Power BI? Como é que de verdade eu aprendo a fazer uma análise depois que os dados forem gerados? A equipe já fez esses cursos anteriormente, já foram disponibilizados esses cursos específicos. Agora vão ser abertas novas turmas. E é um curso assim, in-house, é um curso que a gente mesmo dá, não é que a gente contrata de fora, não, é uma coisa assim, da AGU para a AGU. E vocês ainda vão se aproveitar da experiência que eles tiveram e das aulas passadas, vamos dizer assim. Então, pessoal, era essa palavra que eu tenho
que dá para vocês. Parabéns por estarem aqui. Se vocês estão aqui ou estão ouvindo pela internet, é porque vocês têm interesse na área, vocês estão deixando de fazer o dia a dia de vocês, deixando um pouquinho ali um trabalho, um pouquinho ali acumulando um pouquinho, mas porque sabe que o aprendizado dessa ferramenta vai trazer muitos ganhos. Então, na verdade, vocês estão fazendo um investimento, vocês estão dedicando parte do seu tempo para aprender alguma coisa que depois vocês vão poder usar, e eu acho que vai compensar, porque a gestão com base em dados, a gestão com base em evidências, é o futuro da gestão, não apenas no setor privado, mas também no setor público, especialmente na AGU. Nós queremos ser líderes no Brasil em gestão com base em evidências. Nosso sistema, o Sapiens, ele está sendo exportado para 25 estados no Brasil. 25 procuradores gerais dos estados vieram aqui assinar o uso do Sapiens para os estados há 1 mês e meio atrás. Toda vez que eles vêm, eles perguntam assim, tá, mas quais são os dados que eu consigo gerar com isso aí? A gente vai e mostra lá os Power BI. Então, assim, se a gente já é reconhecido como líder na confecção de sistemas, podemos ser reconhecidos como líder também na análise dos dados gerados a partir desse sistema. Então, bom curso para vocês. Vou convidar aqui a doutora Ana Clara para prosseguir. Muito obrigado. Obrigada, doutor Caio. Bom, gente, eu vou tratar aqui sobre o papel do analista de negócios, tá? E sobre a primeira fase, a coleta de dados, a extração. A gente vai tratar, durante essa tarde, da forma mais tradicional da abordagem da ciência de dados na resolução de um problema, que é um problema já identificado, tentar encontrar uma solução, ou se já houver uma solução, otimizá-la. O que seria o analista de negócios? Na jornada da ciência de dados, todo mundo fala do cientista de dados, todo mundo fala do analista de dados, e esquece do analista de negócios. O analista de negócios é aquele que vai comunicar com o negócio e com a área técnica. Ele domina a linguagem do negócio e da área técnica. Normalmente ele saiu, inclusive, da área negocial e foi migrando para a área técnica. O problema principal que existe hoje em dia na questão da gestão por dados é como eu traduzo um problema para a área técnica, como eu traduzo uma solução da área técnica para a área negocial. E é essa questão da linguagem que o analista de negócios ele tem que dominar. Quando a gente estuda gestão por conhecimento, a gente estuda uma questão muito importante, a alta linguagem. A alta linguagem é uma linguagem que os dois mundos conseguiriam entender. E esse é o papel do analista de negócios. O analista de negócios ele vai fazer o quê? Ele vai ajudar esses dois mundos a trilharem um caminho. Porque o que acontece? A gente começa visualizando uma bifurcação. Eu vou trabalhar apenas na intuição, no poder de observação, ou eu vou trabalhar só na área técnica? Eu não posso utilizar nenhum mundo, nem outro sozinho. Porque, no fim das contas, os dois fazem parte de um mundo total. E o analista de negócios, ele vai fazer o quê? Ele vai, a partir da área de negócio, comunicar com a área técnica e vai caminhar essa bifurcação e lá atrás ele vai indicar que a gente tem não só uma bifurcação, a gente tem um encontro. E o analista de negócios ele vai fazer exatamente essa parte. A gente está, como o doutor Caio falou, adentrando ao mundo digital. Aqui na AGU, para vocês terem uma ideia, a média é de 2,3 milhões de atividades por mês. É uma quantidade de dados que a nossa capacidade não consegue sequer imaginar. E esse mundo está em crescimento constante. Essa bifurcação, ela precisa ser trilhada. E o analista de dados vai buscar, então, esse encontro, e ele só vai conseguir buscar esse encontro fazendo a ponte entre os dados, a figura do analista de negócio, ele vai aliar o negócio, trazendo a figura do pensador. Como é que eu vou olhar para os dados e para o problema e aliar? E nessa figura do pensador, a gente vem e verifica que 2,3 milhões de dados é muito. Como é que fica a nossa capacidade cognitiva? Eu olho para essa nuvem de palavras. E aí digo para vocês têm 30 segundos para conseguir descobrir quantas palavras diferentes tem nessa figura. Alguns vão passar 5 minutos e não vão conseguir descobrir. Por quê? A nossa capacidade cognitiva, isto é, de pensamento, de abstração, ela não consegue captar essa sobrecarga de informações. E informação aí
não é apenas a palavra per si, é a cor da palavra, junto com o próprio fundo. Tem palavras aqui que vocês não vão conseguir nem captar, porque o contraste entre a cor da fonte e o fundo não permite que vocês as visualizem. E isso é a capacidade cognitiva. A capacidade cognitiva tem um de seus aspectos, a memória. E a memória é o trunfo que a gente tem com o poder computacional. O computador, ao trazer essa capacidade cognitiva, esse aumento que a gente pode utilizar, é que vai fazer com que a gente retire essa sobrecarga, transfira para o computador, volte essa informação e a traduza melhor, consiga visualizar a solução. O analista de negócios, ele é importantíssimo nessa etapa, porque é ele que, depois da área técnica, pegar toda esta nuvem e dizer, são essas as palavras distintas. É ele que vai voltar para a área de negócio, explicar o que foi feito junto com a área técnica, traduzindo e identificar então que das 50 palavras que existem, na realidade 3 seriam o conjunto solução. E como é que a gente vai buscar então esse conjunto solução? É a interseção depois da bifurcação, é onde se atinge o patamar de excelência. É a atuação do analista de negócios com a área técnica, com a área negocial. E esse patamar de excelência, ele fundamentalmente tem o papel do analista de negócios. E o que faz o analista de negócios? Ele é como aquele artista minimalista. Tem uma tendência enorme pelo minimalismo. Por quê? A gente está exatamente nesse mundo digital, sendo sobrecarregado o tempo todo. Quando a gente vê algo minimalista, como a banana presa pela fita crepe na parede, muitos vão olhar e vão sentir uma sensação de paz. É o descanso num mundo muito sobrecarregado. E isso tem valor. O analista de negócios, idealmente, ele vai buscar exatamente esse minimalismo. Traduzir as coisas de forma simples. Um lado e outro irão entender. E sim, esse processo da busca do problema e solução, ele não tem fim. Ele é iterativo. Um painel nunca será finalizado, porque o problema ele sempre muda. E na hora que se traz o problema pela primeira vez, a gente começa então a seguir o caminho da ciência de dados. O que é a ciência de dados? Ela é uma interseção de várias áreas do conhecimento. A matemática, o negócio e a computação. Por que o negócio? O negócio é quem vai dizer o problema. Por que a matemática? Não se enganem. Programação só existe por causa da matemática. Os modelos só existem por causa da matemática. E por que a computação? A computação é quem vai trazer o poder de processamento, a capacidade de armazenamento. E essa capacidade de armazenamento, que a gente aqui chama de Big Data, é um grande diferencial para a gente conseguir criar modelos de inteligência artificial, de aprendizado de máquinas, cada vez mais precisos. Porque assim como o nosso cérebro, a gente só é capaz de tomar decisões muito precisas por causa de comportamentos anteriores, por causa de nossas memórias. Da mesma forma, a ciência de dados vem trabalhando. Até pouco tempo atrás, esses modelos eram até, de certa forma, não tinham tanta precisão, porque não tinham muitos dados. Isso vem mudando. A AGU faz parte deste pacote, com seus 2,3 milhões de atividades todo mês. E, além disso, essa questão do Big Data, ela traz uma capacidade de memória que aumenta muito maior do que a nossa e mais precisa, porque não tem a questão do sentimento enviesando. E nisso a gente também tem que ter cuidado, para na hora das implantações dos próprios modelos, não criar o enviesamento. Porque a matemática nada mais é do que, de novo, uma tradução de uma linguagem para outra. E não adianta. Se você pedir para 5 tradutores traduzir uma única frase, vão vir 5 traduções diferentes. Porque o estado emocional, a própria carga de vida, vai fazer com que aquele tradutor indique que, de repente, a palavra amor chama-se carinho. E assim acontece também quando a gente trabalha com a ciência de dados. Os modelos atuais de ciência de dados, eles têm um problema. Eles são imediatistas. É causa-consequência, causa-consequência. Um estudo eu estava lendo ontem, ele já vem tentando buscar isso. Uma equipe da Google, ela tem trabalhado em que as decisões concatenem ou busquem
a despeito da temporalidade, qual seria a verdadeira causa de uma consequência. E nisso, tornar a precisão dos modelos até mais ainda efetivos. O porquê disso? A ciência de dados nada mais é do que uma tentativa de replicar o nosso cérebro. E o nosso cérebro tem essa característica de memória, porém a gente tem a questão do sentimento, e o nosso cérebro tem a questão de paralelismo. Nós podemos pensar várias coisas ao mesmo tempo. Não é à toa que agora eu estou falando, estou agindo, vendo, ouvindo. Tudo ao mesmo tempo. A ciência de dados está tentando replicar isso cada vez mais. O principal objeto da ciência de dados, da matemática, é a gente mesmo. O melhor computador, apesar de todas as influências, ainda é o cérebro humano. Com a definição, então, do problema, a gente vai começar, então, a olhar para os dados. E aí a gente começa a coleta de dados. E, novamente, nada mais é do que uma questão de linguagem. A coleta de dados a gente trabalha, de novo, com a matemática. E a matemática que a gente estuda lá com 9, 10 anos. Os velhos diagramas de Venn. O diagrama de Venn, a gente trabalha com o quê? São as interseções, são as uniões de conjuntos. E o que é a coleta de dados? É a gente ir nos bancos de dados do sistema, e aí o tipo de banco de dados em um sistema mais usual é o relacional. O que é um banco de dados relacional? Um dado vai se relacionar com outra tabela, que vai se relacionar com outra tabela. E esses relacionamentos, quando eu uno ou faço uma interseção, eu gero informação. E é nisso que essas operações aqui, que a gente estudava lá atrás e achava que não servia para nada, formou a base do nosso mundo digital hoje, principalmente com a questão de dados. A questão da coleta de dados nada mais é do que essa tradução. O nosso problema para tabelas que se relacionam, e nesse relacionamento eu vou agrupar os dados utilizando a matemática. E como é que a gente faz isso? Essa tradução da matemática para a coleta de dados de sistemas. A gente vai fazer de novo uma outra tradução do problema para a matemática, da matemática para a linguagem de programação, o SQL. O que é o SQL? A tradução para uma nova linguagem, e essa nova linguagem, ela é muito parecida com aqueles diagramas. Por que ela é muito parecida com o diagrama? Eu simplesmente vou dizer que eu quero dado tal, aqui, digamos, é o ID de uma pasta, um NUP, um assunto. De onde? E aí eu começo a dizer quais são as tabelas que eu quero. E mais, qual o caminho eu estou ligando uma tabela a outra? E ligando a tabela a outra, em que tipo de junção? É uma interseção? É uma união? E mais, eu vou e digo então que eu quero delimitar aquele conjunto apenas num determinado período, tarefas de um determinado gênero. E é assim que eu vou fazer uma extração. Mas o que é uma extração? Uma extração eu estou gerando um relatório. E aí se pergunta, o que é um relatório? Um relatório nada mais vai ser do que uma nova tabela. Só que essa tabela ela já vai me responder a uma pergunta. Eu busquei os dados soltos e respondi a uma pergunta. Só que ao responder essa pergunta, e ainda mais, com a quantidade de dados que a gente possui, 2,3 milhões de atividades, eu caio na questão da capacidade cognitiva. E qual é o fundamental da capacidade cognitiva? Que é uma das coisas que o analista de negócios, junto com o analista de dados, vai buscar: o minimalismo. E ao buscar o minimalismo, eu vou pegar os 2 milhões de registros e transformar, então, em um painel gerencial, uma visualização. Ou mesmo vou aglomerar isso em um novo relatório, dizendo apenas métricas de estatística. E nisso a gente vai seguindo, então, o nosso caminho. E o próximo caminho, aqui na AGU, quando eu faço uma extração do Sapiens, é o Power BI. E aí eu, então, convido meu colega Hugo para continuar a apresentação. Boa tarde, gente. Sala cheia. Difícil falar depois da Ana Clara, né? Ela tem toda a propriedade, assim, me espelho muito nela. Temos novos servidores aqui presentes na sala, no novo concurso. Então, uma salva de palmas para vocês aí, gente. Porque a AGU é interessante, porque é um órgão executivo, mas todo mundo pensa que a gente recebe que nem o judiciário, né? Vocês podem dar
Pra tirar a mão com isso. Então eu vou falar, não tanto com a ferramenta, mas no final da apresentação eu vou mostrar uns painéis que a gente já fez, que na prática a gente vai ver melhor como que a coisa se desenvolve, tá? Nessa parte inicial eu vou falar um pouco do nosso processo de trabalho e alguns poucos conceitos que a gente também tem na utilização do nosso serviço, tá? Então o que é Business Intelligence? BI é o processo de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações que oferece suporte à gestão de negócios, à tomada de decisões. É o conjunto de teorias, metodologias, processos, estruturas e tecnologias que transformam uma grande quantidade de dados brutos em informação para tomadas de decisões estratégicas. Diz quase nada, né? Na prática aqui a gente vai começar a ver um pouco do que isso sucede. Como a Ana Clara falou para vocês, a gente tem que ter uma parte forte do nosso trabalho, é a análise de negócio. Então, temos um analista ali, né? Sentado com uma pessoa, e você tem que entender mais ou menos como que acontece esse processo de trabalho da pessoa. Então é um trabalho realmente de análise. Depois a gente vai para a mineração, né? Pegar aquela base de dados que a Ana Clara mandou para a gente na nossa pasta e vamos começar a vasculhar. E essa parte não é nada fácil, porque geralmente o dado vem de um formato que não é interessante para o BI. Então dentro do Power BI a gente passa pelo famoso ETL, que é o processo de extração do dado, transformação do dado e depois o seu posterior carregamento para o Power BI para a gente poder criar as visualizações. Depois que a gente minera o dado, a gente começa a torturá-lo. Pode ser carinho, pode ser alguma coisa, mas a gente tem que começar a fazer com que ele se comunique com a gente, com que ele fale com a gente. Depois de um tempo o dado começa a conversar com a gente. E aí a partir disso, a gente tem que lapidar essa informação. Porque a gente foi lá no fundo, lá na área de negócio, entendemos a área de negócio, fizemos todo o processo e temos que devolver para o negócio a joia, a comunicação, a informação. Que hoje em dia, como até o doutor falou, fez a analogia do pré-sal, o dado vai ser mais importante que petróleo, tá? Então o processo é basicamente esse. Então, fazendo um pequeno resumo aqui, quais são as competências necessárias para um profissional dessa área? Então eu vou começar ali pela bolinha, doutor. Então, uma das competências necessárias é saber mexer em tabela, né? Então, um trabalho um pouco anterior de Excel, já dá uma visão boa de tabela, de relações entre linhas e colunas, isso vai dar uma boa noção. Beleza? Então, geralmente a tabela vem assim bruta para a gente trabalhar. Essa não está uma tabela tão bem estruturada. Então, geralmente esse tipo de tabela, quando chega nas nossas mãos, a gente tem que dar uma trabalhada nela. Nós temos também a modelagem de dados, que nesse caso aqui já é um print de uma tela do Power BI, que a gente consegue visualizar os diversos relacionamentos entre tabelas. Então, num painel específico, a gente pode ter mais de 15, 20 tabelas compondo os dados desse painel, tá? E essa coisa assim, é muito complexa, as relações. Porque às vezes você filtra uma coisa aqui e ele vai responder de uma outra forma que você deseja na ponta da tabela. Então essas relações que tem entre as tabelas é muito importante a gente estar sempre apropriado muito disso. Nós temos também a linguagem de programação, que talvez linguagem de programação é um nome um pouco forte, né, dentro do Power BI, mas é o tipo de linguagem que a gente usa para criar nossas medidas. Porque para a gente fazer uma contagem, fazer uma média, pegar um número máximo, um número mínimo, isso é muito fácil no Power BI. Mas a partir do momento que a gente vai desenvolvendo o painel e a própria área de negócio vai fazendo perguntas mais instigantes, mais interessantes para a gente que desenvolve o painel, a gente tem que começar a criar medidas mais complexas. E esse processo de criação de medidas complexas, a gente tem que começar também a desenvolver essa própria linguagem. E o design, que é a forma que a gente vai apresentar, né, para o nosso cliente o resultado do nosso trabalho, né, como que a gente vai mostrar as informações da forma que ele absorva da melhor forma possível. Aí, além disso, temos a matemática, a estatística e a análise de negócio, como eu disse antes, tá? Então, esse radar está em 2 dimensões, mas se você pensar melhor, um jeito melhor de conseguir visualizar ele na prática seria ele de 3 dimensões. Na qual a análise de negócio e o design, eles vão diretamente para o cliente. E a base está na gente. Então, matemática, estatística, linguagem, aqui na nossa base, e a profundidade no cliente. A gente tem que fazer a análise de negócio, vir para a gente, desenvolvermos a informação e devolvermos por forma de design. Então, nesse sentido,
há 3 anos atrás, eu fui informado, top-down, que eu ia trabalhar com o Totanab, na parte de planejamento estratégico, e pela primeira vez eu ouvi a palavra painéis de gestão, não sabia nem que era isso, mas aos poucos foram me dados alguns certos trabalhos, né, doutor, e eu comecei a dar conta do recado, comecei a gostar do assunto e comecei a estudar bastante, tá? Então era eu mesmo, sentado na cadeira, internet, e é a grande potencialidade que nós temos hoje em dia, tá, gente? É da disponibilidade da informação. Então, acho que em 3 anos eu já estou bem mais desenvolvido do que eu estou um tempo atrás, e só em casa, sentado, e só agora que eu estou fazendo uma especialização no MBA, financiado pela AGU, ok? Não perca essa oportunidade aí, final do ano deve lançar o concurso de bolsas, tá? A parte administrativa não é muito disputado, eu estou recebendo lá uma pós na FGV, não é pouca coisa não, tá, gente? Então temos grandes sites aí de capacitação, temos a Udemy, temos o Data Science Academy, temos o Coursera, então é só correr atrás. Se estiverem focados a fazer os concursos, beleza. Mas se não, encontrem algo que vocês gostem, encontrem algo que vocês queiram e vão estudar aqui, porque vocês vão se desenvolver e vão ajudar a sua organização a se desenvolver também. Eu vou mostrar alguns exemplos de visualização de dados também, que compõem os relatórios finais, né? Alguém gosta de NBA? Aí, basquete? Então, aqui nesse gráfico, a gente consegue visualizar a linha azul são os totais de arremesso de 2 pontos. E o vermelho são os totais, a porcentagem de arremesso de 3 pontos. E aqui temos a linha temporal, 1980, 90, 2000, 2015. A gente consegue ver essa diferença grande, principalmente a partir do sucesso do Golden State dos últimos anos, né? Que eles começaram a perceber que a porcentagem de erros de 3 pontos valia a pena, pela questão da pontuação, né? Então, você erra 3 pontos, mas você não erra tanto acima de 2 pontos. Então vale a pena você tentar os de 3 pontos. Aí vemos algumas equipes que isso não é tão notório, como o San Antonio Spurs, mas conseguimos ver o Houston Rockets, já que em 2018 ele já arremessa mais cestas de 3 pontos do que cestas de 2 pontos. E isso eu garanto para vocês que é tudo a partir de análise estatística. Tudo, beleza? Outra visualização que eu acho bem bacana, que são o índice de tráfego de congestionamento em grandes cidades, tá? Então vocês veem que como eles utilizam uma própria imagem, né, que representa o que está acontecendo. Então a gente vê cidade do México com 66% de nível de congestionamento, ou seja, quando está congestionado a pessoa gasta isso a mais de tempo que o normal, tá? Depois Moscou, Londres e Chicago. E aí também temos uma coisa que está nos nossos cursos, algumas opções umas visualizações de dados, algumas regrinhas, né? Então, atualmente, a gente está cada vez menos usando o gráfico de pizza, porque são gráficos que utilizam bastante ângulos, e o ser humano não trabalha muito bem com ângulo, ok? Então, o que a gente usa mais agora são os tree maps, que são essas coisas mais organizadazinhas, encaixotadas, ok? Dá para visualizar bem melhor. Outra coisa também que é interessante, a forma como que a gente vai apresentar o dado. Aqui a gente vê o resultado das Olimpíadas de 2004 e como é que está organizado isso. Então, qual que é a ordem que essa tabela está formatada, hein? A partir do que essa tabela está formatada? Medalhas de ouro. Como? Ouro. Medalha de ouro. Medalha de ouro. Isso foi 2004. Que até então os Estados Unidos lideravam, né? Sempre foi hegemônico, exceto em 80 que teve um boicote. Aí aqui, essa tabela de medalhas aí foi divulgada pela CNN nos Estados Unidos. Podemos ver que agora a lógica da medalha de ouro foi invertida. A lógica da ordenação da tabela, ela passou do ouro para o total. Por quê? Porque a intenção da rede CNN era mostrar os Estados Unidos primeiro. Então eles mudaram a lógica. Vocês podem perceber ali que em Gold, que era o critério da tabela anterior, a China era para ser primeiro, que está com 51. Então acho que serve para demonstrar também como que é importante a organização dos dados, de como que a gente quer apresentar para o cliente e qual que é a nossa intenção. E também para nós ficarmos bem atentos também em certas informações que a gente recebe hoje em dia, né, na televisão principalmente. Eu vou passar agora também aqui um vídeo que eu achei sensacional, que cada bolinha dessa, gente, representa a simulação de 1000 pessoas, tá? Num dia normal norte-americano.
setorzinho desse aqui é uma atividade que essa pessoa está fazendo, tá? Então a gente vai começar às 6h20 da manhã, onde a maioria das pessoas estão dormindo. Nesse momento aqui está meio pequeno, mas 57% das pessoas estão dormindo, tá? E 8% estão trabalhando. E esse azulzinho aqui, ó, é lazer, tá? 6%. Então vocês vão ver como que ao passar do dia, essas pessoas vão migrar de atividades para atividades, tá? Até chegar 24 horas depois. O dia vai passando e as pessoas estão começando a trabalhar mais, né? Estão migrando, dormindo menos e trabalhando. Mas lá tem gente que está no lazer, ó. Religião, esporte. E aqui é traveling. O traveling é interessante que é realmente, as pessoas estão em deslocamento, né? Aqui é shopping. Temos 3, 4 da tarde já. Horário do jantar. Às 8 da noite, pouca gente trabalhando. O Watanabe está lá trabalhando. Às 10 da noite, ó, você vê que o lazer está bombando aqui, ó, e dormindo agora cada vez mais. Também, né, ó, a migração para dormir. Ainda dá 1% ainda, né? Alguém tem que trabalhar, né? Quatro da manhã já teve uma explosão já de modificação de atividades. Então isso aqui foi feito a partir de quê? De uma pesquisa que várias pessoas responderam, que gerou uma tabela gigantesca, e a tabela gigantesca, se a gente fosse olhar, não ia dizer nada pra gente, né? Mas se organizar, olha como é que fica, né? Fica muito mais fácil de entender a dinâmica de todo o processo, tá? Aí eu vou falar um pouco dos painéis que a gente tem, os tipos de painéis, né? A gente tem um painel Yakult. O painel Yakult, não vou mostrar nenhum deles aqui, porque ele é o seguinte, essa parte de informação, muitos setores não tem nada de informação. Então, um pouquinho que você dá para eles, eles ficam muito felizes. Então, eu não vou entregar aqui qual todos conhecem que eu fiz isso. Eu vou mostrar só um vídeo que serve para exemplificar isso. Tá? De novo. Um pouco. Ele tá feliz porque ganhou o Yakult, tava na orelha dele, tá? Esse aí é meu pequeno, fiz uma pequena analogia, só isso, né? A gente faz pouca coisa e a pessoa fica muito feliz. E além disso, agora vamos mostrar outros painéis, que são os painéis um pouco mais complexos. Então nós temos os painéis invisíveis também, né? Porque muitas vezes os negócios não sabem o que perguntar, a gente acaba fazendo o painel e depois ninguém mais vê. Tá? O painel responsa que eu vou mostrar para vocês agora, com a ajuda da nossa amiga Alessandra, que foi uma demanda lá da Coordenação Geral de Documentação de Informação, de a gente estruturar as informações a respeito dos painéis dos Correios, tá? Que é um contrato grande que a gente tem com os Correios, que se a gente tem 500, 600 mil por mês, e o pessoal da CGTI pediram para a gente estruturar essas informações. Vou passar aqui a palavra para a Alessandra, que vai demonstrar um pouco da necessidade dos negócios. Aqui ela está personificando, né, nosso setor, que está demandando para a gente o que ela solicitou e como é que foi o nosso trabalho. Eu sou fiscal do contrato dos Correios e eu recebi a fatura impressa,
560 folhas. E eu tinha que olhar aquilo, eu olhava e eu chorava, porque eu não sabia como é que eu ia lidar com tanta informação. E aí, depois de ver esse tanto de informação que eu precisava extrair tantas coisas, eu passei para Excel. Quando eu terminava de montar a planilha e achar alguma coisa, no mês já tinha acabado, já tinha outra fatura. A coisa estava enlouquecendo. Nós temos 2 contratos dos Correios, o de malote e de serviço postal. O de malote eram quase 3.000 percursos. Agora sim. E eu não sabia como é que funcionava, eu não sabia se os percursos estavam atendendo as procuradorias, né, nas pontas, nos estados, se viajava do jeito que tinha que viajar. Eu sei que a gente pagava uma fortuna, muito. E aquilo me deixava enlouquecida, porque eu não conseguia nem tratar A área de trabalho dessas informações. Eu não podia sair ligando para todo mundo. Tá funcionando o malote aí? 2 dias na semana tá bom? Precisa de, né? Não dá, eu tinha que ver aqui. O serviço postal era a mesma coisa. Eu não sabia o que cada unidade da Procuradoria usava. Qual era o serviço? Era mais SEDEX? Era PAC? Era carta? Era carta? Eu não sabia, eu não tinha a menor ideia. Porque não dava para eu sair contando, né? Na fatura e o Excel era uma loucura. Aí um dia, a gente conversando, a Canal esteve lá, viu a fatura como era louca, né? E a gente começou esse processo de construção do painel dos Correios. E hoje é a minha maior alegria quando eu olho para ele, porque eu tenho... Às vezes eu estou conversando com alguém no telefone, eu abro o painel, eu digo, mas o seu percurso, ele está me dando o VSC, a gente está pagando para você não usar. Não, está pagando para não usar. Eu consigo ver que aquele serviço não está sendo bem utilizado, ou se ele está super utilizado, e aí adequando o serviço, né? Eu consigo adequar o serviço à necessidade da Procuradoria, da unidade no Estado, enfim, né? Para troca de processos com as comarcas. Então, assim, é muito bom. Eu tenho toda a informação dos 2 contratos, tanto serviço postal e de malote, na hora. Todo mês, todo dia 5, quando eu recebo a fatura, ela fica disponibilizada no site dos Correios. Transformo esses dados todos no Excel, já ponho no Teams, a gente já dá um tratamento, a gente só atualiza o painel e pronto, eu tenho informação de 2017, 2018 e 2019 no painel. Foi desde que eu vim para a AGU e que eu comecei a mexer com isso. Então, gente, esse é o painel dos Correios. Como é um painel que tem muitas abas, eu achei melhor criar essas caixinhas aqui, tá? E para que cada uma delas, como fosse um atalho, né, para uma certa página. Então, só pensando no design, esse aqui é o logo dos Correios e eu copiei o código da cor, tá? E repliquei nessas caixinhas. Então, essas caixinhas são das próprias cores dos próprios Correios, tá? Botei esse ícone aqui do lado do índice para facilitar a navegação, porque a partir do momento que a gente clicar em alguma dessas abas, todas vão ter esse ícone no canto superior esquerdo, para a gente poder voltar para a página inicial do índice, tá? Então, viemos aqui no valor do contrato, já podemos perceber aqui, tá? O ícone, tá? De volta para o índice. E aqui vemos um gráfico geral de barra, que a gente consegue ver a evolução do valor das faturas ao longo dos meses, tá? Começamos aqui em janeiro de 2018, estamos aqui até outubro de 2019. A gente não atualizou ainda os valores de novembro. Aqui temos uma tabela auxiliar, que a gente consegue visualizar esses próprios dados, tá? E esses dados estão representados aqui, só demonstrando que o azul escuro é o serviço de malote e o amarelo é o serviço postal. O azul claro é o VSC, que ele é uma parte da cobrança do malote. É uma cobrança do... Você quer explicar? VSC é valor do serviço contratado. O malote, ele custa R$200, né? Vamos supor. Aquele percurso, ele custa R$200. Mas se ele usou menos ou usou mais, é cobrado o valor do serviço para
não utilização ou utilização excessiva, que, vamos supor, às vezes, o que mais acontece é quando ele não é utilizado. A contratação mínima do malote são 8 viagens, 4 idas e 4 voltas, uma vez por semana, né? Então, a gente fala em 8 viagens. Então, se ele não faz essas 8 viagens, ele cobra o valor do serviço. A viagem é 100, então ele vai me dar VSC de R$300, por exemplo. É um valor cobrado a mais. Isso acontece quando o pessoal não define da forma correta a quantidade de viagens ao longo do mês, né? Então, às vezes, ele usa menos do que ele era para ser usado e tem uma cobrança acima disso. Então, isso foi até uma evolução do próprio painel, que a gente conseguiu identificar esses percursos de malote que não eram utilizados da forma correta, gerando uma cobrança a mais. Vou até mostrar como que a gente chegou nesse ponto. Então, aqui no VSC, por exemplo, então, se um percurso de malote ele era utilizado menos de 8 vezes no mês, ele já tinha um sinal amarelo para a gente poder analisar ele e para talvez um posterior cancelamento, tá? Então foi até uma das demandas da Alessandra, foi essa tabela aqui de cima, que cada linha é um percurso de malote, temos aqui o número dele, tá? Cada coluna é um mês. E se por acaso ele viajou menos do que 8 vezes no mês, a coluna fica pintada de amarelo. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode clicar com o botão direito em cima do percurso e detalhar os dados. A partir desse momento, ele vai para uma outra aba, que ele me mostra qual que é o percurso de malote, já me mostra o mapa aqui, me fala qual que é a cidade de origem, ele sai de Mogi das Cruzes, no endereço tal, e vai para Ferraz de Vasconcelos. Tá? E aqui nós conseguimos também perceber a evolução da cobrança desse percurso de malote. E conseguimos ver quanto é que ele foi cobrado em cada fatura, quantas vezes de VSC foi cobrado dele e as vezes que ele foi utilizado dia a dia. Aqui nessa visualização, a gente consegue ver o valor das faturas do malote, tá? Mês a mês, desde 2018. Aqui nesse gráfico de baixo, a gente tem um trimap. Cada caixinha é um estado, tá? E quanto maior a caixinha, maior o gasto com malote. Então, o estado que tem os maiores gastos de malote é o Rio Grande do Sul, tá? Seguido de Minas Gerais. E aqui a gente bota no mapa todos os percursos de malote, tá? Vou dar uma expandida aqui. Então, esses são todos os percursos de malote utilizados pela AGU. Então, por exemplo, nós passamos o mouse aqui em cima e ele me dá as informações. Por exemplo, aqui eu consigo visualizar que é Cuiabá, Barra do Garça, Salvador, Irecê, tá? E outro avanço também que a gente teve a partir do nosso núcleo de orçamento, do nosso planejamento estratégico, é que nós monitoramos e tem alguns cartões de postagem que eles utilizam muito SEDEX, tá? Então também tem outro avanço que o painel trouxe pra gente. Geralmente, a gente tem uma infinidade de serviços postais que várias vezes, mais de um serviço postal contemplam o mesmo serviço. Só que por questão de comodidade do solicitante e algumas outras coisas, o pessoal acaba pedindo pelo SEDEX, que é o mais caro. Então a gente acabou mensurando aqui e percebemos que 37% dos serviços postais utilizados na AGU são SEDEX. Só que uma grande quantidade de cartões de postagem, esses que estão marcados em vermelho aqui, eles utilizam mais de 80% de SEDEX, ok? Gerando um ônus grande para casa. Então, desde o nosso projeto, a gente passou a encaminhar ofício dos responsáveis por esse cartão de postagem para explicarem por causa essa utilização, né, acima do normal da casa, tá? Então, também foi outro avanço que o painel trouxe para a gente. E aqui também a gente consegue mostrar, por exemplo, um serviço de postagem específico. Se eu escolher um cartão aqui, um Cavalcante, por exemplo. Vou pegar um outro exemplo. Por exemplo, esse aqui é a visão geral de serviços postais, tá? A gente vê o valor da fatura e aqui a gente faz um ordenamento, valores gastos por cartão de postagem. Então aqui, quanto maior o valor o cartão de postagem, mais para cima, aqui superior, ele está nesse gráfico. Então se eu pegar aqui, por exemplo, PF do Pará, clicar com o botão direito e detalhar, eu vou conseguir visualizar como é que foi o gasto da PF do Pará, tá? Tanto em serviço postal, quais são os serviços postais que eles mais utilizam, e eu consigo visualizar também dia a dia, ok? Dia a dia, tudo que ele já gastou desde 2018. Então, gente, basicamente é isso, tá? O Power BI, ele possibilita a gente pegar uma diversidade de tabelas, interligá-las elas, e a partir disso gerar informações relevantes para transformar positivamente o negócio. Tanto para replicar aspectos positivos, como para evitar coisas negativas, ok?
o Lauro agora aqui, nosso especialista em SharePoint. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Lauro, eu trabalho junto com o Hugo, com essa equipe aqui, com o Dr. Tanabe lá no DGE. E eu também faço alguns painéis do Power BI e alguma coisa de lista de SharePoint também. Agora eu vou falar um pouco para vocês o que é a lista de SharePoint. E lá no departamento de gestão estratégica, que é onde a gente está, é definido diversos indicadores estratégicos da DGU como um todo. Então, alguns desses indicadores são definidos nos núcleos, depois de várias reuniões ao longo do ano, é definido o indicador estratégico e depois que são definidos o que tem que ser feito, o que tem que ser extraído, passa para a nossa equipe para a gente poder oficializar essa informação, saber como vai extrair ela e como vai gerar o painel. Então, primeiro é criado um indicador estratégico. Normalmente eu, o Hugo e a Ana Clara vamos nas reuniões para poder entender qual é a necessidade do cliente, o que ele precisa, para a gente já começar a raciocinar com a nossa, de uma forma técnica de como a gente vai extrair as informações. E depois, a Ana Clara normalmente ela vai raciocinar de como essa informação está no Sapiens, quais as tabelas dos Sapiens a gente vai precisar, e aí depois ela faz a extração, bola a parte da programação em SQL, extrai, gera um arquivo CSV e passa para a gente. É o start, o input, para o início do meu trabalho do Hugo. Só que nem todas as informações, nem todos os indicadores estratégicos definidos pelo DGE, as informações estão 100%, vêm 100% dos Sapiens. Tem alguns indicadores que a informação está armazenada no local, às vezes num arquivo Excel, que tem tempo que esse departamento ele armazena essa informação e está lá estocada. É a única fonte de dados que tem, o Excel que está lá há alguns anos, e tem outro departamento que a informação já tem o Word. A gente teve que fazer alguns painéis que a informação estava em Word. Depois a gente teve que fazer a conversão para criar em Excel, depois gerar o Power BI. Mas esse, no caso dos Correios, o dado está no Excel. Então o Power BI conecta no Excel e gera o relatório. Mas no caso deles, esse Excel estava simples. Ele era simples de ser feito, ele estava bem organizado. E é só 2 pessoas que trabalham com isso, então existe uma facilidade de organização desse arquivo. Mas quando tem muita gente mexendo no arquivo, quando é mais de uma pessoa que alimenta, isso é uma realidade constante. Em algumas áreas, é mais interessante que essa base de dados ela seja travada e de uma forma que não tenha a possibilidade de modificação na estrutura dessa base. Então, a gente fazer um painel Power BI baseado em Excel, com a fonte de dados sendo no Excel, é uma coisa um pouco perigosa para nós do Power BI. Quando a gente extrai informação, se esse Excel de um mês para o outro, a pessoa que for inserir, colocar uma coluna a mais ou fazer algum tipo de modificação, isso reflete no painel. Quando a gente for clicar em atualizar no painel, pode dar algum tipo de problema. Então a gente veio com essa solução que chama lista de SharePoint, que é uma forma de estruturar o dado. Eu vou mostrar para vocês aqui um caso que a gente fez, que a informação do setor estava em uma lista de um Excel, e eram uns 4 servidores que trabalhavam nesse Excel preenchendo há muito tempo. E aí a gente pegou esse arquivo Excel, limpou, organizou e transformou ele numa lista de SharePoint. Aí, a partir desse momento, a lista se tornou fonte para a criação do painel. Eu vou mostrar para vocês a lista e o SharePoint, que, pessoal, os nossos painéis estratégicos, aqui, eles estão todos aqui na rede AGU. Logo, ao entrar diretamente na rede AGU, aqui embaixo tem esse ícone aqui de indicadores estratégicos. Aqui são os nossos principais indicadores. Então, alguns desses o Hugo faz e alguns eu faço. E alguns deles, a informação vem diretamente do Sapiens, que são os mais importantes e mais relevantes. Isso aqui é o contencioso, e o consultivo e vários outros. E dentro do consultivo, esse consultivo sou eu que faço, e esse aqui de tempo médio, a informação é extraída do Sapiens. Esse outro aqui, que é o de índice de resolução administrativa de conflito, essa informação ela não está no Sapiens. Então não tinha como extrair para a gente conseguir gerar esse indicador estratégico aqui vindo informações do Sapiens. Ele é um painel bem simples, que ele informa a quantidade de conciliações que esse específico departamento da GU faz por mês. Aqui é o quantitativo de conciliações por mês, aqui é o total do ano, e a meta que é definida. Então é um painel simples, mas aqui eu vou mostrar para vocês a fonte. Então, e essa informação da quantidade, quais processos estavam lá, tudo que eles faziam por mês, era uma tabelinha de Excel. Cada linha era um processo, o status dele, quem estava mexendo, que dia que chegou, que dia que saiu. Era uma tabelinha de Excel que
deve ser muito normal, não? Eu acho que vai ser comum na área de vocês aí de ter controle através de Excel e vocês vão precisar gerar painel a partir disso. E aí eu peguei esse Excel, organizei ele, transformei ele nisso aqui, ó. Isso aqui que é a lista do SharePoint, ó. Que é basicamente, todas essas colunas que vocês estão vendo aqui, eram as colunas que existiam lá no Excel deles. Aqui, ó, que é o número do processo, os conciliadores, o texto, e sim, mais informações sobre... E a informação mais importante é essa aqui, ó, que era uma coluninha que tinha lá no arquivo Excel que informava o status, ó. Essa coluna e a data, que é aqui a situação atual. Dependendo dessa situação atual, eu sei se conciliou ou não, se está no início, se está no fim do processo. A partir da contagem do texto que está aqui, eu gero essa informação aqui, ó. Eu gero esse número por mês. Então eu preciso que esse meu texto seja travado. De um mês para o outro, eu não posso ter alguém modificando o texto. Tem que ser uma comp fixa que eu não posso deixar aberto para que pessoas mexam nisso e atrapalhem aqui o painel. Então, o Power BI, o SharePoint, ele resolve esse tipo de problema. Porque agora, a forma da gente poder inserir informação ou editar, por exemplo, ó, vamos supor que esse processo aqui está em pré-admissibilidade. Aí agora, nesse momento, ele não está sendo contabilizado lá no painel. Aí nesse momento aconteceu alguma modificação de um mês para o outro, aí a pessoa responsável lá da área, ele vem aqui, clica em editar ou item, aquela informação que já existe na lista, que já está preenchida, e a informação já vem toda padronizada para ele, ó. Ele mexe na data, o conciliador, que é o responsável, às vezes é uma pessoa e troca por outra. E essa aqui é a coluna mais importante, ó. Então, cada texto desse aqui, cada situação dessa, foi definida junto com a área e foi durante um tempo que isso aqui foi definido. Quando eu peguei o Excel, eram várias. Aí, diversas reuniões, isso aqui foi evoluindo, foi modificando, dois estados viraram um. Isso aqui é bem, a gente a gente gasta um grande tempo com o cliente entendendo o processo dele, entendendo... A gente tem que fazer esse trabalho, né? Nós que somos responsáveis pelo dado, a gente tem que entender a cabeça do cliente e simplificar a cabeça dele também. Muitas vezes ele não sabe o que ele quer e a gente que tem o olhar de como vai funcionar as tabelas. Então a gente tem que fazer essas definições junto com o cliente também. O cliente não vai chegar pronto e te dar as informações prontas, não. Você tem que construir junto com ele. E aqui tem essas possibilidades aqui de combo, isso aqui é muito importante, mas para a geração do painel, o mais importante é valor e data aqui, ó, dessa forma. Porque deixar o campo de data solto, a pessoa pode digitar texto. E aí, quando ela digita o texto, quando você vem aqui no Power BI e dá um refresh, o dado não aparece aqui, não é contabilizado. Então, é muito importante esse travamento aqui inicial da informação. Então, aqui na Secaf, como exemplo, antes eles usavam o Excel e agora eles não estão usando mais o Excel. Agora a gente migrou para o SharePoint e essa aqui se tornou a fonte de dados principal onde eles colocam a informação deles. O Dr. Caio está perguntando para fazer a alteração dessa lista aqui, quem é que faz, né? No início, como eu criei, lá na área deles ainda não tinha ninguém que pudesse se apossar desse trabalho aqui, eu fiquei por um tempo dando manutenção. E aí, cada reunião de núcleo que tinha, que eram as pessoas que eu defini, se fazia sentido esse trabalho, se ia colocar coisa a mais, evoluir, eu ia no núcleo e eu ia anotando as questões e ia modificando. E aconteceu muito, isso é normal que aconteça. Várias dessas colunas aqui, 2 colunas viraram uma viraram 2, foram excluídas coisas que não eram necessárias, que era desnecessário. Então aqui, no início eu comecei a fazer, mas depois, com o tempo, chegou uma nova servidora lá que ela se apossou desse trabalho. Aí ela aprendeu o SharePoint e ela mesma começou a dar manutenção. Mas é uma ferramenta muito simples de mexer, muito fácil. Isso é muito mais fácil do que Excel. É muito simples, tem muito pouca coisa que se fazer. Então é uma ferramenta bem simples que qualquer pessoa pode aprender e pode deixar isso aqui disponível. E esse aqui é um dos cursos que a gente dá, né? O da curso de Power BI, a administração, o André de estatística, e eu dou curso desse aqui de lista de SharePoint. Quando eu fui fazer esse trabalho, fala um pouquinho antes do que é o SharePoint, né? Aqui, ó, quando a gente tem a nossa assinatura do Office 365, todos esses aplicativos aqui são disponibilizados para a gente, né? A gente tem Word, Excel, Power BI. O SharePoint é um dos aplicativos que
que já está no pacote. E o SharePoint ele basicamente serve para poder fazer intranet, né? Para fazer isso aqui, ó. O SharePoint serve para você fazer páginas, pequenas páginas de internet. E aqui dentro, ó, tem repositório de documento, páginas, aqui você pode colocar arquivo. E uma das coisas que o SharePoint faz é a lista. Quer ver? Quando você vai lá no conteúdo do site, tudo que tem por trás do SharePoint, ó, a lista é uma das funcionalidades dentro da ferramenta SharePoint. Então é essa que a gente usa, que é uma forma de você inserir informação como se fosse um formulário, né? É basicamente um formulário, né? Para padronizar a entrada de dados. E aí, quando eu estava fazendo esse trabalho, eu pensei que, aqui, ó, aqui tem todos os nossos aplicativos. Aqui tem um aplicativo aqui que se chama Stream, que é como se fosse um repositório de vídeos, como se fosse um YouTube. Aí, olha só o que eu fiz aqui, ó. Tem os canais, aqui, ó, lista do SharePoint. Eu criei um canal aqui nesse Stream, isso aqui está disponível para todo mundo da EGU. Com vários vídeos, quando eu fui fazer esse trabalho de pegar o arquivo Excel, limpar ele, organizar e transformar ele em uma lista de SharePoint, eu sei que isso é uma coisa recorrente, muita gente precisa disso. Aí eu já fiz o trabalho uma vez só e gravei vários vídeos do meu trabalho, do trabalho que eu fiz para poder transformar o arquivo Excel em uma lista de SharePoint. Eu já fui gravando passo a passo. Ó. Eu sabia que a gente já estava pensando em fazer curso aqui no DGE, então o próprio trabalho que eu fiz para essa CAF, eu gravei os passo a passo, tudo que eu fiz, e já montei o curso aqui. Isso aqui é o conteúdo do curso que eu dou de SharePoint. Já está aqui disponível para vocês aqui. A gente já foram 3 turmas aqui, de como fazer lista do SharePoint a partir de arquivo Excel. E era isso, pessoal, era mais essa possibilidade, né, de uma nova fonte de dados padronizada, que é a lista do SharePoint, para poder fazer painéis. Agora eu passo para o André, que é o nosso estatístico, que é a última etapa. Boa tarde, pessoal. Meu nome é André, estatístico aqui do DGE, e meu objetivo aqui, na verdade, eu queria vender aqui meu peixe, né, falar um pouco de estatística, e mostrar que ela não é algo tão intangível, uma caixa preta, black box, que é uma coisa que foi criada, um conjunto de ferramentas matemáticas que foram criadas para resolver problemas e para otimizar processos ou resultados, e que cada vez mais está sendo utilizado, e muita gente não sabe que às vezes você está sendo o alvo daquele estudo, ou que você está utilizando um recurso, mas que a estatística a gente está usando o tempo todo. Eu começo aqui com uma charge que é óbvio que é uma brincadeira, mas tem um seu fundo de verdade, que hoje em dia todo mundo só fala de inteligência artificial, machine learning e tal, mas no fundo é estatística. Tem uma estatística lá atrás. Claro que tem muita computação pesada em cima, muita gente programando muito bem, Big Data e tal, mas no fundo são modelos estatísticos rolando ali em cima daquela engenharia de dados toda. Aí vou dar aqui alguns exemplos de empresas, grandes empresas que utilizam a estatística, que inteligência artificial, o que seja, machine learning, mas que a gente muitas vezes não sabe o que está rolando ali por trás. Aqui eu citei aqui o caso dos bancos. Tem os modelos de risco de crédito, risco, enfim, tem vários. A área de risco do banco muitos anos utilizam modelos estatísticos e tal. Só que tem uma que no dia a dia é detecção de fraude, que às vezes você está ali no seu dia a dia, recebe o telefone do banco, ele, André, você fez uma compra tal. Eu falei, não fiz. Aí eles vão lá e bloqueiam o cartão. Isso aí é porque eles têm um modelo matemático, um modelo estatístico, que quando você sai do seu padrão, eles ligam um alerta lá para eles, e não, isso aqui não foi ele que fez, ou se fez, está muito estranho. Às vezes até você que fez a compra, mas saiu, é um outlier lá pro modelo deles. Utiliza detecção de fraude, é uma aplicação bem recorrente disso. Aí a gente tem os streams de dados, de vídeos, né, que eles utilizam muito para recomendação, sistema de recomendação. Se você assiste um vídeo ali de comédia, aí eles vai começar a te recomendar um monte de comédia. Ou então, às vezes não é nem de comédia, mas é porque outras pessoas que assistiram aquele vídeo assistiu de outro vídeo, aí vai te recomendar o outro. Isso aí é um modelo estatístico também de
de segmentação, de análise de cluster, tudo ali já é um modelo matemático pesado ali para poder te indicar os filmes e te deixar o maior tempo possível assistindo os vídeos dele, né? Que essa que é a finalidade. Mas tem também, quando você você faz a avaliação do vídeo, você fala gostei, não gostei, aí já te coloca em outra caixinha ali para você, outro tipo de recomendação, tudo modelo matemático, estatístico rodando atrás. As redes sociais, eles usam muito para fazer propagandas, para você direcionar, te colocam em públicos-alvo, e aí vão vindo para você propagandas ali o tempo todo, de acordo com o seu perfil, mas também, a parte de redes sociais serve para os pesquisadores, assim. Você quer fazer uma análise de sentimentos, isso é muito recorrente, análise de sentimento no Twitter. Você baixa ali uma massa de dados do Twitter, de uma hashtag, e aí você vai ver o que eles estão falando sobre aquele assunto. Isso aí são modelos específicos para essa área. Tem a Tesla que eu citei aqui, mas tem várias outras empresas também, que carros autônomos. Isso aí também são modelos de inteligência artificial, de estatística, para poder detectar reconhecimento de... estou vendo uma criança, para. Uma árvore, para. Então tem vários... eles transformam em matrizes numéricas e isso aí eles detectam os padrões. Então é muita matemática envolvida. Ali ali eu não botei nenhuma empresa só, porque existem milhares e milhares de e-commerces da vida, que o tempo todo te mandando propaganda e tal, mas é de acordo com a segmentação e os clusters que eles fazem, de acordo com as suas compras, pesquisas, tudo gerando dados. E aquele ali é interessante que Alexa, Siri são assistentes de voz, que agora está muito em moda, que eles fazem processamento de linguagem natural, que ele reconhece a sua voz, transforma em texto, e aí eles podem detectar o que você está querendo conversar com ele. Então, isso é uma área bem interessante, que está evoluindo muito. E a gente pode aplicar também. Eu estou citando isso aqui, porque são tecnologias no mercado, que a gente vai acabar, a gente usa no serviço público, ou seja, não da forma que eles usam, né? A forma assim tão grande, mas a gente tem aplicações práticas para a gente também. E para fazer esses estudos, na área de estatística, que é a minha área, sempre o líder de mercado era o SAS, que o sistema é um software proprietário, caríssimo, mas os bancos usavam muito, porque valia a pena para eles, os milhares de reais, de dólares que eles investiam, eles economizavam em fraudes, em diversas áreas diferentes. E aí o SPSS é um mais baixo custo, mas também muito bom, que trabalhei muitos anos com ele, no serviço público, inclusive. Você pode fazer point and click, você vai clicando ali nas opções, aí gera o código, você pega aquele código e pode formatar, editar. É muito bom para quem não tem uma base de programação. E aí o R, que ele já é muito difundido nas universidades há muitos anos. Aí, depois de um tempo, criaram uma interface gráfica muito interessante, que é o RStudio, que antigamente não tinha. A gente tinha que programar na mão ali, sem ter muita ajuda de uma interface gráfica. E o Python, que é uma linguagem geral, que você pode fazer aplicações web, pode fazer diversos jogos, pode fazer de tudo. E aí, de uns tempos para cá, a comunidade foi criando pacotes. Você pode fazer análise de dados. E aí foram ficando muito populares, porque Python já era uma linguagem conhecida, é uma linguagem relativamente fácil de você programar. Quem programa em Java, C, acha Python bem fácil, é relativamente fácil. É um pouco mais fácil que o R, inclusive, e só que tem uma comunidade muito ativa, super, super poderosa a ferramenta. Aí a comunidade foi criando pacotes, que nem o R também, como é open source, os dois de base são open source, né? Os de cima são proprietários. Aí, como o R e o Python são de código aberto, a comunidade vai criando pacotes para finalidades específicas. O do Python, entrei aqui como software estatístico por causa desses pacotes. Tem a Adriana conhece muito bem, tem o NumPy, que você tem
você consegue criar objetos de forma a trabalhar melhor com a máquina, o processamento daqueles dados. Tem o Pandas para fazer manipulação dos dados, Scikit-learn para modelos de machine learning, tem TensorFlow para você trabalhar com deep learning, tem diversos pacotes, tem diversos. Tem para gráfico, que Matplotlib, Seaborn, tem diversos. E aí você pode ir trabalhando, inclusive tem para fazer esses dashboards do Power BI, por exemplo, você pode fazer, tem o Shine do R, no Python tem, eu não lembro o nome, mas tem também Dash, isso, bem óbvio. Só que são mais difíceis. Claro, você paga para a Microsoft, você tem a facilidade de você fazer um dashboard rápido, ali, bonito, rápido. Tem outros dashboards também, Tableau e tal, que você tem a facilidade de fazer mais rapidamente. Aqui, e esse aqui, o bom desses aqui, que são livres, né? Mas, enfim. Aí, esse aqui já é a aplicação aqui na AGU ou no órgão público, de uma forma geral. Eu botei ali poucos porque tem uma infinidade de áreas, né? Aqui eu botei a análise de cluster, que na iniciativa privada eles usam ali para streaming de vídeos e tal, eles usam para te classificar ali como botar um público-alvo de algum vídeo específico. Aqui na iniciativa pública, a gente pode clusterizar as varas, por exemplo, os tribunais, que seja. A gente pode definir grupos para poder fazer políticas públicas específicas para cada cluster. A gente pode, processamento de linguagem natural, a gente pode usar para ler PDFs, ler uma massa de PDFs, sei lá, 1000 PDFs de uma vez, e classificar eles por tema ou algo do tipo. A análise de sobrevivência, que a gente até fazendo estudo para poder, que na iniciativa privada, na área de medicina, né, usa para você aumentar a vida das pessoas, né, que estão com alguma doença. Aqui a gente usa para tentar matar logo os processos. Então, para terminar logo a vida. E tem machine learning em geral, que tinha estudos para poder você tentar estimar o quanto que vai custar o processo, quanto tempo que ele vai durar. Enfim, tem diversas aplicações e diversas maneiras de se usar isso. Então, é isso. Só mostrar que não é uma black box, tem muita coisa a se estudar e que é interessante. E a gente, no curso de estatística, eu uso R e tem o Excel também. Muita gente usa o Excel para fazer estatística. O interessante é você não tentar desvincular um pouco, sair um pouco do Excel, porque ele é meio limitado. Inclusive, pela capacidade de dados. No Excel, acho que vai até 1000 linhas, aliás, 1 milhão de linhas, 1 milhão e alguma coisa. No R, eu consigo carregar facilmente 12 milhões, tranquilo, sim, sem nenhum problema. Dependendo do pacote que você usa, né, tem uns que são mais rápidos que os outros, mas é tranquilo. Então, o quanto você sair mais do Excel, melhor, apesar de ser uma ótima ferramenta para algumas coisas específicas. Então, é isso. E aqui, gente, só para poder apresentar, em breve vai estar sendo impressa a carta de serviços, falando exatamente desse nosso trabalho. A gente tem, então, os relatórios de extração de dados. O nosso público, basicamente, são os órgãos centrais. A gente auxilia. Os servidores, em geral, pedem aos órgãos centrais. E alguma dúvida que o órgão central tenha, então a gente dá esse suporte a eles. A criação dos painéis, novamente, suporte aos órgãos, mas em relação aos painéis, se vocês tiverem alguma iniciativa, pode procurar, porque pode ser desenvolvida até em forma de oficina, e as próprias oficinas, os cursos que a gente dá, nas 4 áreas apresentadas aqui. E iniciativas para disseminação do conhecimento. Se alguém tiver interesse, a gente tem equipes no Teams, para tentar consolidar o conhecimento sobre a Build Sapiens ou quaisquer dúvidas que vocês tenham a respeito dessas 4 áreas. Eu repasso, então, aqui a palavra agora para o Dr. Watanabe. Meu nome, então, é Eduardo Watanabe, né? A gente, então, está com esse trabalho, né? Como vocês puderam ver, é um trabalho muito interessante, né?
e que o DGL busca sempre fomentar, né, o desenvolvimento dessas competências, dessas habilidades, né? Então, para essa finalidade, então, a gente já fez alguns cursos, né, esse ano, né, agora 2019, mas a gente quer, né, dar continuidade, principalmente, né, para quem estiver interessado, para quem, olha, gostei, né, achei bem interessante essa parte de SharePoint, parte painel, parte de dados, né? Então, o que a gente vai fazer? Então, o que seriam aqui os próximos passos, né? A gente, então, vai fazer o envio para vocês, né, de um link, né? Se vocês quiserem também anotar aqui, né? São cursos, né, capacitações. A nossa ideia, num primeiro momento, é fazer algo mais básico, né? Ou seja, então, vamos dizer, olha, eu não conheço nada sobre banco de dados, sobre extração, como é que eu posso começar, né, a trabalhar com isso? Então, a ideia, né, a Ana Clara é responsável por essa turma, né, de capacitação. Ou então, eu quero começar a desenvolver a parte de Power BI, né, o tratamento e visualização de dados, né? Então, a gente tem o Hugo ali, né, que pode, né, formar essas novas turmas. Lista de SharePoint aqui com o Lauro, né, e noções aqui iniciais de estatística aqui com o André. Vou seguir. Aqui nós temos, então aqui tem um QR Code, a gente vai encaminhar para vocês, né, é basicamente um levantamento de interesse, né, porque a partir do interesse a gente então vai se organizar internamente no DGE para organizar, né, sala, turma e possibilidade de aplicação. A gente vai encaminhar por e-mail, né, para todo mundo que agora participou da capacitação e também, né, via escola a gente vai fazer depois uma comunicação, né, meio que um levantamento, né, de todos os interessados. Então era isso. Muito obrigado. Só um fechamento aqui, pessoal. Então, agradecer a vocês pela participação. Isso aqui, quem tem interesse na área acadêmica, de fazer especialização, mestrado, doutorado, essa parte de usar dados não é muito interessante, requisitado. O Hugo, assim, não precisa de nenhum conhecimento especializado para começar a trabalhar nisso aqui, qualquer um pode fazer isso. O Hugo é historiador, né, Hugo? Pronto, o Hugo é historiador. A gente está assim, liderando a parte de dados lá na GU, lá no DGE. A gente tem aqui a Poliana é administradora, trabalhou comigo lá na PGU. Ela está fazendo curso de Python, ciência de dados, que tem em uma das matérias é como usar o Python. Então, assim, não é nada do outro mundo, requer um certo tempo ali. Uma coisa que tem que ficar clara também aqui para você, assim, não precisa fazer tudo e não é uma sequência. Então você precisa primeiro aprender a extrair o dado para depois saber fazer painel. Não, às vezes você pede alguém que faz a extração e depois você vai fazer só o painel. Por exemplo, tem o Joran aqui, o Joran é lá da Corregedoria, né, Joran? Pronto. O Joran já sabe, craque em extração de dados. Assim, a gente já faz a extração de dados lá desde a PGU. Então, alguém da Corregedoria que queira assim, ajudar a construir um painel, fazer um painel, Joran, tem uma extração para mim? Tem. Aí você vai e faz a extração. O ideal é que em cada órgão central, tenha uma pessoa especificamente para fazer as extrações, que estão talvez ali um pouco mais, que demora um pouco mais ali para aprender. Mas uma coisa não é requisito da outra. Você pode fazer uma sem a outra. A gente está planejando para o próximo, além desses cursos aqui específicos em extração, painéis, lista de SharePoint e estatística, que são destinados para todos os membros e servidores, a gente quer fazer próximo ano, a gente está pensando em fazer próximo ano, um curso um pouco mais longo de como aplicar isso na gestão jurídica na prática. Eu mencionei lá a Ana Carolina lá da PGU, que ela é diretora do departamento pessoal. Ela é diretora do departamento, ela acessa, assim, ela faz sustentação no STJ, despacha com o ministro, lidera uma equipe de uns 15 advogados lá no departamento e orienta a matéria finalística de direito no Brasil todo em relação a servidor público e militar, que são a maior matéria lá na administração direta. Mas, no dia a dia, assim, toda semana, ela acessa os dados, busca extrair informações e usar informações no seu trabalho no dia a dia, da área FIM. A ideia é que no próximo ano a gente consiga construir um curso assim, mais estruturado de como você usar isso na área FIM. Vocês, pelo menos quem está aqui a maioria,
é o pessoal daqui da SGA, né, os administradores, de alguns outros órgãos também. Está ali o Zé Ricardo dizendo, não, só O esse não. DCP está todo aí, viu? O DCP está todo aqui? Muito bem. Olha, E a DCP? a turminha do DCP está ali, ó, todo mundo riu, dá para saber quem é. Muito útil também, porque tem várias ferramentas aqui que o DCP pode usar bate pronto, vamos dizer assim. Mas a gente, para quem está principalmente na internet, algum ou outro membro que está assistindo, a gente quer fazer esse curso da área FIM, vamos dizer assim, olha, como você faz isso para a gestão jurídica mesmo, lá na ponta do dia a dia. Então, pessoal, muito obrigado pela presença, que vocês aproveitem e se inscrevam nos próximos cursos e vamos nos ver. Até mais.